O Senhor Jesus alertou seus apóstolos e seus discípulos no que diz respeito à vigilância quando ele diz, vigiai e orai. O apóstolo Paulo fala acerca disso quando ele também diz, você que está em pé, olhe, cuidado para que não caia. Em dias tão difíceis e tão trabalhosos que nós estamos enfrentando, onde muitos têm cometido adultérios espiritual, desviado-se da presença do Senhor, apostatado da fé, devemos sermos cuidadosos com a nossa própria vida, com a maneira com que nós estamos pensando, como estamos agindo, qual tem sido a nossa intenção e até mesmo a omissão. Devemos sermos vigilantes e cuidadosos, porque iremos prestar conta a Deus da nossa vida. Cada um escape por si. A palavra do Senhor nos adverte quanto a homens e mulheres de Deus que tropeçaram e caíram. E isso serve para nós como um alerta. O rei Salomão, depois de assumir o trono da morte do seu pai, Davi, ele se assenta ao trono e ora a Deus, pede a Deus que Deus lhe dê sabedoria para administrar o reino. E Deus diz para Salomão, antes de você, depois de você, não haverá homem tão sábio como você. Um homem que foi dotado por Deus de sabedoria. E Deus alerta a Salomão e diz para Salomão, ande na minha presença como o seu pai Davi andou na minha presença. Eu serei com você, Salomão. Por 2 vezes Deus alerta a Salomão para que ele não se desvie, mas ele não dá ouvidos, ele despreza a voz do Senhor, mesmo tendo sido cheio do Espírito Santo para escrever 3 livros da Bíblia Sagrada, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Provérbios. Mesmo assim, Salomão se deixa levar pela fama, pelo sucesso e pela riqueza. A vaidade tomando conta assim do coração de Salomão, ele obtém para si muitas mulheres de nações estrangeiras que Deus tinha proibido o rei de se misturar, e todo o seu povo, toda a sua nação. Essas mulheres perverteram o coração de Salomão, e Salomão agora se desvia da presença de Deus, colocando e trazendo para a nação altares de deuses estranhos, e não só ele, mas toda a nação presta culto a estes deuses estranhos, cometendo assim adultério espiritual. E olha o que Deus diz para o rei Salomão, aqui em 1 Reis, capítulo número 11, versículo de número 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E o Senhor diz aqui para Salomão, Salomão, o seu trono será tirado de você. Não enquanto você vive, mas eu tirarei o seu trono de você. Também não tirarei toda a nação de Israel. Deixarei apenas uma tribo, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém. Escute isso aqui. Seja quem for um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, inspirada por Deus, mas que se desvia dos caminhos do Senhor, Deus, ele não poupa a seu ninguém. Ninguém é poupado por Deus quando peca e se desvia dos seus caminhos, dos seus mandamentos, dos seus princípios. Salomão ouve a voz de Deus, mas não dá ouvido a voz de Deus. E isso causa a separação entre Salomão e o próprio Deus. Cuide-se, pois se Salomão, homem tão sábio, tão cheio de sabedoria para administrar um reino, não teve sabedoria para conduzir a sua própria vida, o que se dirá de mim e de você?